adjetivo. O adjetivo é a classe gramatical de palavras que exprimem defeito, qualidade, origem, estado de ser. E esse adjetivo, ele é classificado. A gente vai ter o simples, que seria formado só por um radical, como, por exemplo, bom, ruim, e por aí vai. A gente vai ter o composto, que é formado por dois radicais, como, por exemplo, socioeconômico, camisa rosa claro. E aí a gente vai ter também o primitivo, que seria a origem, não vem de outra palavra, como, por exemplo, feliz, carinho. E aí a gente vai ter também o derivado. O derivado, ele usa o primitivo, que seria infeliz. O derivado seria infeliz e ele usa o feliz. O carinhoso, que vem do carinho. Eu vou falar sobre o explicativo, que seria exprimir a qualidade própria do ser. Como, por exemplo, mar salgado, neve fria, já é uma qualidade do ser. Agora, restritivo seria que não é própria do ser. Por exemplo, fruta madura. A fruta precisa desenvolver para ser madura, ela não é própria, entendeu? É claro. A locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como adjetivo e caracterizam um substantivo. Um exemplo disso seria a frase: é a amizade de irmão. O de seria a preposição e o irmão seria o substantivo. Você pode trocar essas duas palavras por um adjetivo como fraterna. Aí ficava amizade fraterna. Como termo determinante do substantivo, o adjetivo deve concordar em gênero e em número com o termo a que se refere. Como, por exemplo, na frase: convênios brasileiros com universidades estrangeiras geram oportunidade a estudantes de escolas públicas. Os substantivos são convênio, universidades e escolas. Já os adjetivos são brasileiros, estrangeiras e públicas. Elas estão concordando tanto em gênero quanto em número com o termo a que se refere, que nesse caso serão os substantivos. A flexão de gênero pode ser dada de duas formas: aquelas uniformes e as biformes. As uniformes são aquelas em que o adjetivo não muda de forma, mesmo para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, homem forte está no masculino e mulher forte está no feminino. O adjetivo não mudou. Já os biformes são aqueles que têm duas formas diferentes, para o masculino e para o feminino. Por exemplo, homem alto e mulher alta. Homem alto está no masculino e a mulher alta está no feminino. A terminação de alto para alta foi diferente, já que no alto está terminando com O e na alta está terminando com A. Há algumas regras que são usadas na maioria das vezes para flexão de gênero feminino, como, por exemplo, a substituição de o átono pela desinência a. Se eu falo belo no masculino, no feminino vai ficar belo. Há também a regra de acréscimo da desinência a às terminações u, es e o. Por exemplo, se eu falo cru no masculino, no feminino vai ficar crua. Se no masculino eu falo português, no feminino vai ficar portuguesa. Há também a substituição da terminação ão por an ou ona. Se eu falo cristão no masculino, no feminino vai ficar cristã. Há também a substituição da terminação eu por eia. Se eu falo europeu no masculino, no feminino vai ficar europeia. Alguns dos casos especiais são: alguns adjetivos terminados em o, eles vão ter o feminino deles terminados em eira ou triz. Como, por exemplo, motor. No feminino vai ficar motriz. Já se eu falo trabalhador no masculino, no feminino vai ser trabalhadeira. Há outro caso especial também, que é em alguns adjetivos terminados em o, com a vogal de timbre fechado, por exemplo, cremoso, no feminino o timbre vai ser aberto. O, nesse caso seria cremosa. Flexão de número.
As mesmas regras de formação do plural do substantivo se aplicam também para o adjetivo. E agora nós vamos dar exemplo para os adjetivos simples. Adjetivos que terminam com vogal ou com ditongo, a regra é acrescentar o S no final. O exemplo, a palavra claro, africana e europeu, que se torna claros, africanas e europeus. E a terminação com M. A regra é substituir o M por NS, como na palavra bom, ruim e marrom, que fica bons, ruins, marrons. A terminação com R ou Z. Se forem paroxítonas, elas são invariáveis, elas não mudam. Já as palavras que têm terminação com ao, eu, ol ou u, substitui-se o L por IS. Tipo na palavra cordial, anual, fiel, mongo, azul. Substitui-se o ao, o eu, o ol ou u por isso, que ficaria cordiais, anuais, fiéis, mongos e azuis. Já as palavras que têm terminação com IL, se forem oxítonas, vai substituir o L por S. Tipo a palavra infantil, civil e víril. Vai ficar infantis, civis e vires. Se forem paroxítonas, substitui-se o IL por ES, que vai ficar frágeis e doces. Nós falamos sobre os adjetivos simples, agora nós iremos falar sobre os adjetivos compostos. A terminação que tem um adjetivo acompanhado de outro adjetivo, apenas o último elemento vai sofrer variação, tanto em gênero quanto em número. Um exemplo, debates sociopolítico e econômicos. O econômicos foi quem sofreu variação, tanto em gênero e em número. Agora, quando o adjetivo está acompanhado de um substantivo, ele fica invariável. Então, ele não vai sofrer nenhuma variação, ele vai continuar da mesma forma. Agora, nós temos os casos especiais, que são a terminação azul marinho e azul celeste. Eles também são invariáveis e não vai sofrer nenhuma variação. Agora, quando a terminação surdo, mudo, os dois elementos vão sofrer flexão e ficaria alunos surdos e mudos. Tanto os surdos quanto os mudos sofreram variações. Meninas surdas e mudas. Tanto surdas e mudas também sofreram variação. Dentro da classe gramatical dos adjetivos, nós temos a gradação do adjetivo, que é a variação de grau. O grau comparativo é quando nós fazemos uma comparação de uma características entre dois ou mais seres, e pode indicar superioridade, inferioridade ou igualdade. No comparativo de superioridade, nós usamos as palavras mais do que ou mais que dentro da frase, para mostrar que um indivíduo é superior a outro em algum quesito. No comparativo de igualdade, nós usamos as palavras tão, quanto, para mostrar que eles têm um nível de igualdade, para mostrar que eles estão iguais naquele determinado quesito. E no nível de inferioridade, no comparativo de inferioridade, nós temos o menos do que ou menos que, para mostrar que um é superior ao outro ou que um é inferior ao outro. Aí nós temos também o grau superlativo, que pode ter relação entre dois indivíduos, características de dois indivíduos, ou não necessariamente. E ele é apresentado no seu grau máximo. Então, tem muitas fases intensas, muitos adjetivos de intensidade dentro. Nós temos o absoluto, que não tem relação entre seres e objetos, as características dele, não existe uma comparação, nós estamos falando daquele em específico e nós estamos aumentando aquela característica, por exemplo. E dentro do absoluto nós temos o analítico, que é feito através de advérbios de intensidade, por exemplo, muito lindo. E nós temos o sintético, que é expresso pelo acréscimo de sufixos ao adjetivo, por exemplo, lindíssimo. Enquanto o analítico é muito lindo, no sintético é lindíssimo. Então, existe essa diferença. No relativo, a gente tem o grau
superlativo e o grau relativo. E existe uma relação entre as características dos seres e ele pode ser de superioridade ou de inferioridade. Quando nós falamos de superioridade, nós falamos o mais, ou melhor. Quando nós falamos de inferioridade, a gente fala o menos ou o pior. O numeral seria um termo utilizado para atribuir tanto quantidade como ordem aos seres. Por exemplo, nós temos a frase: os 4 últimos ingressos foram vendidos agora há pouco. 4 seria o nosso numeral, que estaria atribuindo a quantidade de ingressos que foram vendidos. Ingressos seria o nosso substantivo. Bom, o numeral ele possui 5 tipos de classificação. A primeira seria números cardinais, que seriam aqueles números os mais simples que a gente usa para designar a quantidade de algum ser. Seria 1, 2, 3, 100, 1000. O segundo seriam os números ordinais, que trariam a posição de algum ser dentro de uma dada sequência, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim. Os fracionários eles vão indicar a parte de um inteiro, ou seja, a divisão daquele ser. Por exemplo, meio, terço, 1/5, enfim. O quarto seria os números multiplicativos, que mostrariam a quantidade de vezes que aquele ser ainda iria aparecer. Por exemplo, o triplo, dobro, quádruplo, quíntuplo, etc. E por último, os números coletivos, que indicam um conjunto de seres ou objetos que tem uma quantidade exata, ou seja, ela é imutável. Por exemplo, uma centena, nós sabemos que é o 100. Um século, sabemos que são um conjunto de 100 anos. Década, conjunto de 10 anos e assim por diante. Bom, além da classificação, os numerais eles também podem ser flexionados de acordo com como eles estão sendo postos ali na frase, na oração. Primeiramente, os números cardinais. Eles podem variar tanto em gênero como em número. Em gênero, ele varia como, por exemplo, 2, 2, 1, 1. Ou também em números em questões de centena. 200, 200, 300, 300. Em questão de variar em número, temos aí, por exemplo, 1 milhão, que poderia ser milhões, trilhão, que poderia ser trilhões, etc. E os demais números cardinais, eles são invariáveis. A segunda, podemos também flexionar os números ordinais, variando tanto em gênero como em número. Por exemplo, o primeiro, primeira, primeiros, primeiros, certo? Os números multiplicativos, eles são invariáveis quando estão atuando como substantivos. Como, por exemplo, na frase: fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo da produção. O dobro e o triplo estariam atuando como substantivo e não adjetivo. Caso ele esteja atuando como adjetivo, aí sim a gente pode flexioná-lo, porque ele estaria caracterizando o ser. Por exemplo, na frase: temos de tomar doses triplas do medicamento. Triplas estaria flexionando por conta do termo doses. E além disso, ele está caracterizando. Logo, ele vai flexionar. Os números fracionários, eles também flexionam-se tanto em gênero como em número. Como, por exemplo, 1/3, 2/3. 1/3 parte viraria 1/3 partes. Desculpa. 2/3 partes. Os numerais coletivos flexionam-se também em número somente. Como, por exemplo, 1 dúzia, umas, 2 dúzias. 1 milheiro, 2 milheiros. O valor semântico ele vai dizer pra gente que uma mesma palavra ela pode ter outro sentido em outro contexto. O exemplo disso seria as frases: eu gosto de doce de leite, aquela menina é um doce de pessoa. Na segunda frase, o doce não está como no seu sentido literal, mas sim como no sentido amável e meiga. E agora nós vamos começar a explicar os exercícios. O primeiro exercício que a gente pegou foi o exercício da página 24, atividades propostas, a questão número 2.
e é uma charge. E ela começa da seguinte forma: tenho 1,90, loiro, olhos azuis, super bronzeado, tipo atlético, solteiro, 30 anos. E você? Eu sou modelo, morena, magra, olhos verdes e minha boca é super sensual. Sobre a classe gramatical das palavras do texto, assinale a alternativa correta. A alternativa A diz a seguinte coisa: como as personagens estão descrevendo a si mesmas, são abundantes os adjetivos, entre os quais se inclui azuis, atlético, magra e sensual. Essa é a alternativa certa, porque realmente os dois personagens estão descrevendo a si mesmos e eles estão usando bastante uso de adjetivos. A alternativa B, como a principal função do texto é descrever, dele não ocorrem verbos, que são próprios de textos narrativos. Na tirinha ocorrem verbos e os verbos não são próprios só de textos narrativos. Alternativa C. No texto, curiosamente, não ocorrem pronomes pessoais ou de tratamento, que são bastante comuns em diálogos. Ocorrem pronomes pessoais e de tratamento. Questão D. O único substantivo que aparece no texto é a palavra olhos, como esperado em um diálogo em que as pessoas falam sobre si mesmas. Não é o único substantivo também que aparece na charge. Alternativa E. Na fala da mulher, a palavra super, originalmente um prefixo, está sendo usada como um substantivo, que caracteriza a boca. A palavra super não está sendo usada como um substantivo para caracterizar a palavra boca. Então, por isso que a questão A a alternativa A é a alternativa certa. Vamos lá, pessoal. Abre na página 24, exercício 3 da atividade proposta. Presta atenção, Vitão, que eu sei que você está conversando com o Tonhão. É o seguinte, ó, o quadrinho está falando assim: a função das relações públicas é mostrar às pessoas que nós, empresários, somos humanos. Sirva-se Susanita. Sirva-se, Susanita. O armazém do meu pai convida a saborear um delicioso caramelo. Oh, obrigado. Um delicioso caramelo. E que nós, empresários, não somos bobos. A alternativa certa aqui é a D, porque está falando que no terceiro quadrinho, o pode ser posposta a palavra só, ou único, evidenciando a quantidade de caramelos. Ele está falando que era para ela experimentar só um dos caramelos. Enquanto as outras alternativas, a A, a B, a C e a E, ela está trocando a função morfológica desse um. Agora a gente vai para o terceiro e último exercício, que se encontra na página 25, o exercício propostas 4. O que aconteceu com o marido esbelto, bonito e espirituoso com o qual casei há 20 anos? Então, Agar não é seu primeiro marido? Considere as afirmações a seguir. Primeiro, no primeiro quadrinho, a sequência dos adjetivos esbelto, bonito e espirituoso resulta na intensificação progressiva de seus significados, dando origem à figura de estilo chamada hipérbole. Primeiramente, essa afirmação está incorreta porque ela caracteriza esses adjetivos como hipérbole. No caso, aí no quadrinho não é. Na segunda, ele diz: os numerais encontrados na tirinha são ordinais e variáveis em gênero e número. Ela está correta, em caso. No segundo quadrinho, ele cita o número ordinal primeiro, certo? Ele, de acordo com a flexão de números, ele é, sim, variável em gênero e número. Porém, no primeiro quadrinho se encontra o número cardinal, que é o 20. E ele não está citado aqui na segunda afirmação, então a gente já deduz que ela está incorreta. E na terceira e última, ele diz: a graça da tirinha está no fato de Ed, sortudo, partir da pressuposição de que Helga não estivesse se referindo a Agar, seu único marido. Então, a gente precisa do segundo quadrinho para poder entender a ironia do quadrinho aqui, para a gente entender a graça, no qual o personagem diz, ele dá a entender que ele não estaria, a mulher em si não estaria se referindo ao marido, e sim a outro marido. Essa é a graça da tirinha. Ai, Fê, nosso trabalho ficou foda, gente. Ficou foda.